A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o escritor Ilko Minev, que nasceu na Bulgária, mas vive no Brasil há mais de 4 décadas. Na entrevista, ele nos fala sobre a vida judaica na região norte do país e sobre o seu mais recente livro, Na Sombra do Mundo Perdido. Olá! Hoje eu vou entrevistar Ilko Minev. Ele nasceu na Bulgária e vive no Brasil há mais de 45 anos, especificamente no estado do Amazonas, e está lançando o seu 3º livro. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Obrigado. Então, como que se deu essa mudança, no início dos anos 70 para o Brasil e por que escolher este país? Bom, em 1969 eu estudava literatura na Bulgária e na época alguns amigos meus começaram a desenvolver algumas atividades subversivas, consideradas subversivas na Bulgária comunista. Eu não estava diretamente envolvido, mas era amigo muito próximo, e era um momento depois da guerra no Oriente Médio, os judeus não estavam muito confiáveis, digamos, que os poucos que tinham sobrado no leste europeu. E então os meus amigos foram presos, alguns passaram alguns anos na prisão, e eu fui interrogado várias vezes, e ficou claro que não sou uma pessoa que tem algum futuro na Bulgária. E então aproveitei uma possibilidade que apareceu e fugi a pé através da fronteira. Naquela época a gente tem que ser jovem e ter coragem para fazer isto, mas graças a Deus tive sorte e recebi asilo político na Bélgica. Na Bélgica eu estudei economia e depois conheci uma tia minha que morava aqui no Brasil e que imediatamente depois de me conhecer ela disse: você tem que vir para o Brasil. Eu não conhecia muita coisa do Brasil, mas eu tinha alguma noção assim meio exótica. E a ideia eu gostei. Naquela época, um outro amigo dela, que veio do Brasil, me deu um contrato de trabalho em São Paulo, que para um jovem imigrante era uma coisa absolutamente irresistível. Com certeza, porque já vinha com uma possibilidade aqui. Sim. E então eu juntei minhas coisas que cabiam dentro de uma mala e cheguei aqui em julho de 1972. Fiquei em São Paulo, trabalhei em São Paulo durante 6, 7 meses e depois fui mandado pela indústria onde trabalhava para Manaus para iniciar as atividades em Manaus. Manaus, naquela época, tinha acabado de inaugurar a Zona Franca de Manaus. Eu mal falava português, não foi nada fácil. Manaus era uma cidade que não tinha nem 400 mil habitantes na época. Estava começando, Estava começando e a minha intenção era passar alguns meses e lá estou eu, 40 e tal anos. E como é que surgiu essa paixão por Manaus, enfim, e pelo Amazonas também? Bom, em Manaus eu conheci a minha esposa e por aí é que começam as coisas, né? E a sorte foi que a família dela é muito envolvida com a Amazônia e com a história amazônica. E também muito com a chegada dos judeus na Amazônia, que foi um fato bastante importante no século XIX. O pai dela, Samuel Ben-Shimon, escreveu vários livros sobre a imigração judaica na Amazônia. Um é mais conhecido, se chama Eretz Amazônia. E então eu tinha acesso a todos esses livros e alguns manuscritos, alguns documentos, e achava que valia a pena
escrever ficção e fazer a leitura mais fácil para o leitor comum. Mas é uma ficção que utiliza a história, sim, com né? certeza. Que utiliza Não, esses manuscritos. Sempre como pano de fundo tem os fatos históricos. Eu gosto disto e gosto de escritores que fazem isso e então tento fazer a mesma coisa. E o senhor agora está lançando este terceiro livro, né? Na Sombra do Mundo Perdido, que se passa em Roraima. Se passa né? em Roraima. Então, qual que é esse pano de fundo, né? Utilizando ficção, não ficção? Bom, o Mundo Perdido, porque Monte Roraima, que os brasileiros conhecem pelo nome, pelo menos, é um monte fantástico, realmente muito interessante. E no começo do século passado, o Conan Doyle escreveu um livro que se chama The Lost World, O Mundo Perdido. Aí ele coloca no topo daquela montanha, que é uma montanha que tem um platô em cima, ele coloca uns dinossauros, os dinossauros realmente não estão lá, mas a história é fascinante. Então, o Monte Roraima, ele ajuda a construir a história do senhor? Tudo se passa na sombra dele, é por isso na sombra do Mundo Perdido. Mas é uma história, na verdade, recente, a criação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que é uma história um pouco traumática. Os colonos que ocuparam aquelas terras tiveram que abandoná-las. Aquilo hoje é uma reserva só. Para minha surpresa, eu descobri que aquele território, na verdade, não pertenceria ao Brasil se não fossem os colonos. E aquela história me chamou muito a atenção e eu resolvi estudar. Passei 1 ano e pouco estudando realmente, porque é um assunto controverso. E merece ser, tanto que eu evito dar a minha opinião, eu deixo o leitor julgar. E, obviamente, em cima daquele fundo se desenvolve uma história de 2 famílias que ocupam aquelas terras, tem uma história de amor e tudo mais. Mas realmente a história é verídica. E os personagens, eles são da comunidade judaica, que o senhor falou Tem alguns uma que são? família, uma das famílias é uma família judaica. O personagem principal já vem dos outros livros que eu escrevi. E o senhor acredita que, ao escrever sobre não só o estado do Amazonas, mas toda a região amazônica, e também colocando a comunidade judaica, o senhor acredita que as pessoas podem conhecer um pouco melhor sobre a região e também a cultura judaica? Com certeza. E os judeus foram muito importantes para a Amazônia. O que aconteceu é que depois do Napoleão, mas com mais intensidade, já chegando no final do século XIX, muitos jovens, especialmente de Marrocos, foram para a Amazônia atrás do ouro negro, que era o látex. E eles chegavam lá logo depois do Bar Mitzvah, então eram bem jovenzinhos, saíam de uma região onde tem deserto, não tem árvores, não tem água e costumes super rígidos, e chegavam em Belém primeiro, depois se espalhavam pelo território todo, e aí tinha muita água, muitas árvores, e tinha umas indiazinhas carinhosas. O resultado foi que tem cálculos que dizem que hoje deve ter em torno de 400 mil descendentes de judeus naquela região. Não são mais judeus, mas ainda preservam uns hábitos, tipo, colocam em cima das sepulturas, colocam pedras,
ou então acendem velas na sexta-feira De Shabat. de Shabat, e nem sabem por quê. Então, é uma história fantástica, né? Muitos destes rapazes que chegavam lá, na hora de casar, eles mandavam buscar uma esposa. E então, também tem a comunidade judaica, que não está tão grande hoje, tem em torno de 2.000 em Belém e em Manaus em torno de 1.000. E o senhor fundou a Hebraica de Manaus, né? E Eu o senhor fui está um fazendo dos- esse panorama um falando que dos tem poucos fundadores. judeus. Como manter a tradição e principalmente manter as raízes judaicas com uma comunidade tão pequena? Bom, nós somos muito orgulhosos com aquilo que os pais e os avós fizeram. Para se ter uma ideia, as festas judaicas, as datas judaicas, muita gente calculava pela lua, porque eles moravam nos interiores e eram poucos, e não tinham calendário, Sim. não tinham telefone, não tinha nada. Então, é uma coisa quase que heróica. Eu acho muito bonita a história. A família Ben Shimol, por exemplo, morou muitos anos em Seringal. Para chegar lá hoje é difícil. Imagina Agora, naquela época. imagine naquela época, levava um mês, coisa assim. E para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho do senhor e também poderem encontrar o seu mais novo livro, como é que elas podem fazer? O senhor tem algum site, algum e-mail? Eu tenho yukuminev.com e também o livro vai estar nas livrarias a partir de hoje. Os meus outros 2 livros já estão há algum tempo e estão traduzidos em 3 outros idiomas, em inglês, espanhol e búlgaro. Então não tem desculpa para não ler, né? Tem em todas as Quem, línguas. quem gosta de ler sempre vai achar alguma coisa nos meus livros de história e sempre utilizando a verdadeira história como pano de fundo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Muito você. obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.